É tão importante entendermos que nós temos um chamado, e esse chamado é para andar com Deus, para receber a influência de Deus, para nutrir um relacionamento com Ele que irá gerar intimidade e, consequentemente, conhecimento da nossa identidade, autoridade, e isso nos fará andar sem medo e não viveremos atemorizados, não viveremos correndo de um lado para o outro, porque nós temos a consciência da presença de Deus desenvolvida nesse relacionamento por meio da oração. Certa vez Deus chegou para Abraão, na altura o nome dele era Abrão, e disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. E então ele diz: anda em minha presença e sê perfeito. Esse texto fala a respeito de desenvolver a consciência da presença de Deus mediante esse relacionamento que podemos entender como oração. Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Esse texto que eu acabei de declarar está no livro de Gênesis 17:1. Deus chama Abraão para um nível de comunhão que geraria maturidade. Ele diz: anda em minha presença, ou seja, desenvolva uma vida de oração e você terá consciência da minha presença e, consequentemente, você se tornará uma pessoa madura. Maturidade, ela está relacionada à nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa entrega, a busca pessoal, ao estarmos envolvidos com Deus e recebermos a influência dele. Por isso a palavra diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Isso não é necessariamente um versículo bíblico, mas é uma frase que todos nós entendemos, porque enquanto caminhamos com alguém, recebemos a influência dele, recebemos a graça dele, a força dele, a revelação dele, tudo o que precisamos para caminharmos em uma vida de equilíbrio, sabendo que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Enquanto andamos na palavra, andamos na luz dela, recebemos a revelação dela e transbordamos dela. É nesse momento que podemos entender que conhecer a verdade vai fazer toda a diferença, porque ela vai trazer liberdade, e Jesus é a nossa liberdade. Enquanto andamos na liberdade, nós desfrutamos de mais e mais revelação, mais e mais graça e paz. Elas são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento é um conhecimento prático que diz respeito a uma vida de envolvimento direto com a pessoa de Deus através de Jesus Cristo. Somos chamados a vivermos uma vida de oração, a termos um respaldo da palavra mediante a vida que temos com Deus. E então a palavra pergunta: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quais são os dois grandes fundamentos do cristão? Acredito que a palavra de Deus e a oração sejam os dois grandes fundamentos. A Bíblia fala no livro de Mateus 7:24 ao 27 de duas casas, uma edificada sobre areia e a outra edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, diante das tempestades, das adversidades, das pressões, das aflições, esta casa não será destruída, porque o fundamento dele é confiável. A palavra de Deus é o nosso fundamento, e se aprendermos a fundamentar a nossa vida na palavra, então nós vamos andar sem sermos destruídos pelas pressões que se levantam. Quando ouvimos a palavra de Deus, que é a semente, o diabo se levanta para roubar a palavra, e uma forma dele fazer isso é trazendo pressão, trazendo aflição, para que você se escandalize e perca a palavra que vai trazer luz, revelação, conhecimento, que vai trazer você para um nível de liberdade, onde você vai desfrutar da verdade e poderá andar como filho de Deus. Mas quando não abrimos mão dessa palavra,
mesmo diante de pressões, de aflições. Então nós vamos caminhar na luz dela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu não conheço uma palavra que não me leve a uma vida de oração, até porque a palavra e a oração caminham juntos. Precisamos caminhar com Deus, precisamos caminhar na palavra e desenvolvermos essa vida de oração. Olhamos para a vida de Jesus e vemos Jesus como nosso modelo de oração. O livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 9, diz que fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. O nosso chamado é a termos comunhão com o Filho de Deus, a termos uma vida de oração, a vivermos no altar da oração e recebermos de Deus tudo o que precisamos, essa ousadia para, com intrepidez, falar da palavra de Deus e não termos medo das afrontas, dos problemas que se levantam, sabendo que maior é aquele que habita em nós. Vai fazer toda a diferença. A oração vai trazer inspiração. A oração vai deixar você sensível para ser inspirado, guiado pelo Espírito de Deus. Então desenvolva uma vida de oração, busque a Deus diligentemente, se entregue ao Senhor e ande na vitória que Cristo conquistou por você. Que Deus te abençoe.